Xi Jinping, um ditador para sempre. Depois do Congresso do Partido Comunista Chinês, o líder supremo de toda a China sai com seus poderes reestabelecidos e ainda com mais influência, tornando-se uma espécie de novo Mao Tse-tung. Mas por que a segunda maior economia do mundo não consegue se consolidar como uma democracia? Para você entender os impactos que isso terá em toda a geopolítica internacional, mas principalmente na economia global, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje vamos falar aí de Xi Jinping, que basicamente se consolida como o novo Mao Tse-tung, ou líder supremo de toda a China comunista. O que está acontecendo? Eu vou mostrar para você a manchete que eu separei para você no dia de hoje da CNN Brasil, que diz assim no seu título: Xi Jinping ganhou poder. Veja o que isso significa para o mundo. Exatamente isso. É uma grande questão que precisa ser discutida aqui e você precisa ficar por dentro de tudo, porque a China é a segunda maior economia do mundo e impacta toda a economia global, inclusive a nossa aqui no Brasil. O Partido Comunista Chinês, que aliás é o único partido permitido na China, a China que não é uma democracia desde 1949, com a Revolução Chinesa feita pelo Mao Tse-tung, esse cidadão aqui, um dos piores ditadores do século XX, a China tem apenas um partido e simplesmente os líderes são eleitos por um grupo pequeno de pessoas. A China, que é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, basicamente ele tem 2.000 pessoas que podem escolher os líderes e aqueles que vão guiar o país por anos. E o que aconteceu? Existe uma espécie de tradição que os líderes chineses são eleitos para mandatos de 5 anos e nunca passam aí de 2 mandatos consecutivos. Xi Jinping é o primeiro que consegue o terceiro mandato, ou seja, vai ficar aí por 15 anos. Mas calma aí, Tobias, tá no título dizendo que ele vai ser um ditador para sempre. Bom, devido aos poderes que foram concedidos a ele, é muito provável que ele continue no cargo basicamente até sua morte. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Mao Tse-tung muitas décadas antes dele. E na manchete que eu separei para você, diz o seguinte nas letrinhas pequenas: aos 69 anos, Xi Jinping emergiu do Congresso Quinquenal, ou seja, a cada 5 anos, do Partido Comunista Chinês, no governo com mais poder do que nunca, com protegidos de longa data e aliados firmes dos mais altos escalões de seu partido. É isso que aconteceu. Xi Jinping recompôs toda a sua base de sustentação, que, como eu disse, não é nada democrática e, de fato, quem manda no país, olha que incrível, um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, quem manda no país são apenas 7 pessoas. O líder supremo, no caso Xi Jinping, e o Politburo, que é formado basicamente, sabe por quantas pessoas? Mais 6 pessoas. Um país desse tamanho tem 7 pessoas que definem o rumo do país. E essas pessoas não foram colocadas lá pelo voto direto da população. Nada disso. É um joguinho de cartas marcadas entre uma população, entre um grupo muito pequeno, uma elite política que simplesmente goza aí de muitos benefícios que a população não tem, o que, aliás, é muito típico de países comunistas. Seguindo aí no segundo parágrafo, esse círculo íntimo leal não apenas fortaleceu o poder de Xi, mas também apertou seu controle sobre o futuro da China. Em uma extensão inédita em décadas, terceiro mandato, a trajetória do país é moldada pela visão e ambição de um homem, com espaço mínimo para discórdia e recalibração no ápice do poder do partido. Olha só o que isso significa. Basicamente, é como se a China tivesse uma cara, e a cara da China, que já foi essa, a cara do Mao Tse-tung, o cara responsável pelo grande salto para frente, que na verdade foi uma queda no abismo, e também pela revolução cultural que expurgou e mergulhou a China no obscurantismo e no atraso cultural. Agora a China tem essa cara aqui. É esse homem, praticamente sozinho, que define todos os rumos do país. Inclusive, ele passou a ter os seus pensamentos. Foi escrito um livro, assim como Mao Tse-tung tinha o livro vermelho de Mao, que todo adolescente, todo jovem, toda criança tinha que carregar no bolso, que eram os pensamentos de Mao Tse-tung. Agora existe basicamente a mesma coisa do Xi Jinping. Ou seja, todas as regras, tudo que a China precisa para se tornar um país, seja próspero ou não, vai sair da mente desse cara aqui,
praticamente sozinho. E detalhe, questioná-lo basicamente vai te condenar a um campo de trabalho forçado, ao exílio ou talvez à morte, porque é assim que funciona na China e na maioria dos países comunistas. Ou seja, o poder, como sempre nesses países, sobe a cabeça. Eu sempre falo aqui, os países, as democracias, os países capitalistas têm vários problemas. Desigualdade social, disparidade de renda, muita coisa acontece. Só que pensa nos Estados Unidos, a democracia mais famosa que nós temos no atual momento. Se você consegue ver a cara de uma pessoa sendo a cara dos Estados Unidos, mesmo Donald Trump, que era um líder forte, ou o Joe Biden, que é um líder muito fraco, ou Barack Obama, que era um líder muito carismático, nenhum deles dava a cara de forma definitiva ao país. Era uma cara momentânea, transitória, e a mudança do poder, a alternância é extremamente saudável. Só que na China isso simplesmente não acontece. Embora existam eleições, as eleições acontecem apenas dentro do único partido que tem permissão para existir. Aliás, um comentário que eu sempre faço é o seguinte, olha que interessante, em países democráticos existe o Partido Comunista, geralmente, né, em países democráticos existe o Partido Comunista. Olha só no Brasil, aqui tem Partido Comunista, né, o Partido Comunista do Brasil. Agora o mais interessante é que quando esses partidos chegam no poder, eles não permitem que existam outros partidos, porque a democracia, geralmente para partidos comunistas, é só existirem eles, só eles podem pensar e basicamente as disputas políticas e ideológicas acontecem dentro daquele nicho, daquele grupo, onde todos os outros são extirpados da sociedade e simplesmente passam a não ter voz nenhuma. Mas quais serão os pensamentos de Xi Jinping para a China, que continua aí num processo de expansão? Olha, muita coisa séria pode vir pela frente, isso está descrito aí no terceiro parágrafo. Vamos lá. Aos olhos de Xi, a China está mais perto do que nunca de realizar o seu sonho de rejuvenescimento nacional e recuperar o seu lugar de direito no mundo. Qual é o lugar de direito no mundo que a China tem? Eu me pergunto, a China é uma grande nação, tem um grande território, tem a maior população do mundo, mas será que a China acha que tem um direito talvez divino de ser uma liderança? Olha que a China já foi e por muitas vezes se fechou, né? A China que inclusive foi precursora no programa, na navegação, antes mesmo dos europeus se lançarem ao mar no período das grandes navegações, os chineses já navegavam pelos oceanos, chegando inclusive na costa africana. Só que como eles se fecharam, eles não tiveram aí a possibilidade de formar colônias como os europeus fizeram. Mas Xi Jinping quer um futuro glorioso e ele já tem isso tudo ali medido. Já existem planos aí para o crescimento chinês até 2035, colocando a China como a principal nação do mundo, superando inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um problema para o mundo? Em grande medida, sim. Os Estados Unidos é um país imperialista? Sim. Os Estados Unidos já moveu muitas guerras por interesses econômicos que atendem apenas os Estados Unidos? Sim. Tudo isso é verdade. Só que os Estados Unidos, ainda assim, com todos esses problemas que o Brasil também tem, os Estados Unidos é uma democracia. Coisa que a China não é. Uma dominação pela China significa basicamente uma mordaça no mundo inteiro. E você pode ver isso como acontece dentro da própria China. A China tem problemas sérios com Taiwan, no qual a China afirma que vai retomar e unificar a China. Talvez esse seja o grande propósito do Xi Jinping para esse próximo mandato de 5 anos, que eu acredito que se ele não morrer nesse tempo, ele tem apenas 69 anos, é um líder relativamente jovem ainda, tem bastante tempo, deve viver mais de 80 anos na expectativa chinesa. Então é muito provável que o Xi Jinping queira sair do poder e deixar como grande legado a reanexação de Taiwan, território que desde 1949 é de certa forma independente ou pelo menos autônomo, com uma administração própria depois lá da separação, Chiang Kai-shek foi para lá com os nacionalistas. E ainda tem a questão do desrespeito que a China tem feito no Mar do Sul da China, com o mar territorial do Vietnã, da Tailândia, das Filipinas. Então a China quer sim tomar o lugar dos Estados Unidos como potência hegemônica, só que é simplesmente uma ditadura. Então como eles agem de forma autoritária, invadindo o Tibete e anexando esse território, não permitindo que Hong Kong tenha mais a sua autonomia, o que você acha que a China faria no mundo, sendo ela a principal líder econômica e política no mundo? Continuando.
Mas o caminho à frente também está cercado de ventos fortes, águas agitadas ou mesmo tempestades perigosas. E por que isso? Porque muito provavelmente e principalmente depois da guerra da Ucrânia, o mundo vai estar muito mais atento a esses arroubos autoritários. Por incrível que pareça, podemos dizer que o Putin acabou prejudicando aí muitas ações do Xi Jinping, porque o mundo agora está muito mais atento, uma vez que um líder que é um tirano, que é o Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia, que é um país livre. Então, Taiwan, todo mundo já está de olho no que pode vir a acontecer com Taiwan. Um aviso sombrio que Xi Jinping fez no início e no final do Congresso, que durou uma semana. Então vamos lá, para ficar bem claro aqui. A China tem tentado, de qualquer forma, se tornar uma líder global, principalmente na área militar e agora se liga na área tecnológica. Muitas empresas chinesas trabalhando e desenvolvendo tecnologia muito e muito avançada. Os Estados Unidos têm ficado para trás, embora a economia americana seja muitas vezes maior do que a economia chinesa neste momento. Mas o ritmo do crescimento da economia chinesa tende a ser maior nos próximos anos. Ou os Estados Unidos reagem ou vão de fato ficar para trás. A China é de fato um risco e tudo sai de dentro da cabeça deste homem. Agora eu quero perguntar para você, o que você acha dessa expansão de poder chinês? Você é favorável à China se tornar a grande nação, o exemplo a ser seguido? Já imaginou se a moda pega? Se no Brasil a gente passa a ter partido único, um partido de bandeira vermelha, um partido de esquerda que vai impedir, inclusive, a existência de outros grupos? Ou você acha que os Estados Unidos têm que reagir para se manter aí como força? Ou, de repente, que uma terceira força ou até outras forças possam surgir aí e emergir desse cenário geopolítico? E com relação ao Xi Jinping, o que você acha de um único homem decidir os rumos de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? Quero saber a sua opinião, os comentários aqui estão abertos para simplesmente você colocar tudo o que você quiser. Agora, claro, como eu sempre digo, coloque comentários inteligentes, seja educado nas suas palavras, porque eu leio todos os comentários e a sua opinião aqui é mais do que importante. Agora, se você chegou até aqui e gosta do Atualizei, deixa eu te pedir uma moral, deixa eu te pedir uma força. Olha só, clica aqui na logo do canal que está aparecendo agora, se inscreva, badala o sininho das notificações, deixa seu like, o seu like é fundamental para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para todo mundo e todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Tamo junto? Obrigado de coração, tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda. E eu volto quando? Amanhã, 6 da manhã, com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijão do Toby e tchau!